como se eles hoje precisassem esconder isso. Não sei se as redes sociais têm muito a ver com isso. Você atende jovens, né? Você criou uma turma para jovens, as meninas fizeram muito isso, né? Como é que você vê isso também, da ansiedade? Antes eu queria só, boa noite. Eu acho que o Thiago falou uma coisa muito legal, que a gente tem que entender que o adolescente não é um problema, né? Ele não é um problema. Não. E acontece um processo de transformação muito grande. Ele falou como ele precisa extrapolar as barreiras. Tem um componente aí neurobiológico que está em processo de maturação, o que é uma força fundamental para que ele se encontre como um adulto em algum momento, né? E ao mesmo tempo outra coisa que foi legal que vocês falaram, assim, que eu quis só refrisar, porque eu acho que é muito importante a gente não perder isso. Claro. Entender que dentro dessa história a vida é insatisfatória. O estresse existe e vai existir sempre. Qual é a diferença do meu estresse para o estresse da minha filha de 10 anos com a prova? É o mesmo estresse. O processo fisiológico é o mesmo. A mudança é que eu tenho 44 anos, tenho uma história de vida, eu caminhei, e eu tenho instrumentos e ferramentas, e olha que às vezes nós adultos não conseguimos acessar essas ferramentas, e a gente se perde no estresse, e estoura e perde a cabeça, a vida fica vazia, e por aí vai. Agora, um adolescente que não tem essa estrutura ainda formada, que ele está em formação, ele buscar o recurso para lidar com esse estresse, é muito diferente. Então, eu vejo que quando a gente trabalha com as crianças mais novas, elas são incríveis, como elas são presentes. Nessa turma que a gente fez, as meninas participaram, a gente perguntou assim para as crianças, o que é a mente? O que é a mente? Elas falaram assim, uma criança falou bem assim, a mente é uma coisa que acontece fora de mim. 7 anos. A outra falou assim, e se deixar ela comandar, vai dar confusão. Então, assim, eu vejo que a criança ela tem uma conexão muito grande ainda com essa presença até os 7, 8, 9. Né? Ela vai entrando no 11, 12, ela entra num campo diferente para lidar com essa ansiedade já, porque ela é infantil e não é adulto. E o adolescente já não é tão infantil, apesar de ter comportamentos infantis, mas ele já está nessa coisa do adulto. E eu estava vendo um dado da OMS falando que hoje 85% dos adolescentes vivem em estado de alta pressão de estresse. E o estresse dele, exatamente pelo que você colocou, a preocupação e medo de dar conta de ser alguém, buscando essa necessidade de afeto, de orgulho do pai e da mãe, reconhecerem ele, que ele conseguiu chegar lá, é 80% maior o estresse dele do que o adulto. Então, 85% deles estão no limite, e o estresse dele, a potência pela angústia que eles vivem, é gigantesca. Porque tudo dele é mais intenso, então até o estresse dele é mais intenso. É mais intenso. Então a gente tem que entender assim, primeiro, eu gosto desse termo, humanidade comum. Quando eu me conecto com a minha ansiedade, com o meu medo, com a minha insegurança, eu começo também a ter empatia pelo meu adolescente em casa que está passando por ansiedade. E esse canal é muito importante, porque a gente tem essa tecnologia para lidar com a ansiedade. Mas você concorda que muitas vezes o adolescente ansioso, a criança ansiosa, é filho de um ansioso? Não tenho dúvida disso. Eu acho que por 2 vias. Né? Pela via genética, porque pais ansiosos que têm eventualmente transtornos de ansiedade levam os seus filhos a uma vulnerabilidade maior, mas também pelo aprendizado. Ora, uma criança que cresceu com uma mãe preocupada excessivamente, ele aprende que a vida é ser preocupado excessivamente e ser controlador excessivamente. E nesse sentido, de fato, a gente vai ter uma construção de uma estrutura psíquica fundada dentro da lógica, na verdade, do medo excessivo, da preocupação excessiva, do controle excessivo. Nesse sentido, nós precisamos, na verdade, estruturar bem os pais e o cuidado dos pais, os pais estarem fortalecidos, os pais olharem para si mesmos e entenderem, na verdade, onde estão as próprias fragilidades, para cuidarem de si mesmo, é importantíssimo para que possam cuidar bem dos seus filhos. A gente fala isso sempre, né, em psiquiatria e psicologia. Só consegue cuidar bem do outro quem está bem consigo mesmo. Se há sofrimento em si mesmo, se há problema ou se há fragilidade na relação conjugal, se há dificuldade na relação com o outro,
dificilmente a gente vai conseguir ajudar o adolescente que está nesse processo de formação a constituir, na verdade, laços que sejam saudáveis. Nesse sentido, de fato, o cuidado do adolescente começa, na verdade, pelo cuidado com os pais. Os pais e as famílias precisam estar bem estruturadas, precisam estar, na verdade, saudáveis, para que esse adolescente consiga, na verdade, também estabelecer uma identidade saudável. Senão, nós corremos o risco de atribuir ao adolescente o ônus pela dificuldade, ele acaba virando um bode expiatório de um problema familiar.